Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos daquele assunto que foi inserido no edital MPU 2018, Promoção da Igualdade Racial. Já estamos na nossa aula de número 3. Se você ainda não viu as últimas aulas, acesse a aula 1, a aula 2, já discutimos algumas leis. Hoje nós vamos iniciar a discussão do Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288 de 2010. Nesse bloco 1, nós trabalharemos com os artigos 1º ao artigo 5º, faremos discussões que são relevantes para os estudos para a sua prova MPU 2018. Tudo bem? Quero também deixar um recadinho. No meu site eleitoralcombruno.com.br, que é logo esse aqui abaixo, nós disponibilizamos, já tem um curso de 80 questões comentadas e inéditas, PDF e vídeo sobre esse assunto, promoção da igualdade racial. Então é interessante, já foi disponibilizada a primeira aula. Eu aconselho vocês a irem ao site, conferirem o curso. Se gostarem, adquiram. Tá? O curso está com valor bacana. São 80 questões comentadas, PDF e vídeo. Vamos então ao artigo 1º, que fala sobre a instituição do Estatuto da Igualdade Racial. E qual que é o objetivo? O próprio artigo 1º traz isso. Garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e ainda o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Então, olha a importância desse estatuto para a população negra. É uma garantia, não é, de efetivação dos direitos. E alguns conceitos são importantes que nós precisamos aqui determinar. O primeiro deles é o conceito de discriminação racial ou étnico-racial. Veja o que traz o Estatuto. A discriminação racial ou étnico-racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então esse é o conceito trazido pelo Estatuto de discriminação. Veja que é um conceito amplo. É qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência. Tá bom? E a desigualdade racial? Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, ou seja, o uso de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas e privadas, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Então, nós temos aqui uma situação injustificada que vai contribuir para essa desigualdade racial. E o interessante aqui também é que o Estatuto colocou que vai atingir as esferas pública e privada, ou seja, em qualquer das esferas, seja ela pública ou privada. Desigualdade de gênero e raça. Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Veja que aqui nós temos um aspecto específico de gênero, então nós temos uma distinção, um processo que assegura a distância, que acentua a distância entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então, o Estatuto também visa a proteção das mulheres negras nesse conceito da desigualdade de gênero e raça. População negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme requisito de cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição análoga, ou seja, compatível, semelhante ao que nós temos aqui. Então perceba que a população negra, para o Estatuto da Igualdade Racial, é toda e qualquer pessoa que se autodeclara. Veja que nós temos uma série de discussões acerca dessa autodeclaração. Autodeclara preta e parda, segundo critérios do próprio IBGE. Políticas públicas, ações, iniciativas e programas
adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Tudo aquilo que o Estado promove para que todos esses direitos, para que a igualdade realmente aconteça de fato. E ações afirmativas, programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Tá bom? Bem, pessoal, o que eu sugiro é que vocês realmente entendam esses conceitos, não confundam políticas públicas e ações afirmativas. É importante que vocês diferenciem bastante esses conceitos. Tá bom? Artigo 2º vai trazer de quem que é dever em realmente garantir essa igualdade de oportunidades, e esse dever é do próprio Estado e da sociedade, então é um dever compartilhado, não é só do Estado, mas também da sociedade. Garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais, esportivas, defendendo a sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Veja que nós temos aqui uma compatibilidade enorme com a Constituição Federal, que tange a igualdade na própria Constituição, né? Não se fala só em igualdade formal, mas em igualdade material também. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, então, além do que é disposto na Constituição, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Então veja quais são as diretrizes aqui. A diretriz político-jurídica, a inclusão das vítimas de desigualdade, a valorização dessa igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. O artigo 4º traz para a gente que a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural, vai ocorrer por meio de algumas ações. Quais são elas? São as que estão previstas no artigo 4º do Estatuto da Igualdade Racial. Primeira, inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. Então, nessas políticas precisa a gente dar um olhar para a população negra, não é? Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e discriminação étnica. Aí nós falamos até mesmo da questão do racismo institucional, aquele racismo fortalecido nas instituições. A promoção de ajustes normativos, ou seja, ajustes na legislação para aperfeiçoar o combate à discriminação e às desigualdades, dentro também das próprias instituições. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada, fala até mesmo na questão da vida política, não é? Em qualquer meio, na esfera pública e privada, que essa representação seja, portanto, massificada. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil, direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, não é? Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento destas desigualdades. Aí eu falo aqui de programas de educação, cultura, esporte, saúde, segurança, todos os campos, inclusive a próprio acesso à justiça e à terra. E o parágrafo único desse artigo 4º conclui assim: os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas pública e privada durante o processo de formação social do país. Veja, é um desafio que essas instituições utilizem disso que está disposto no artigo 4º, que promova isso que está disposto no artigo 4º. A gente sabe que não são todas as instituições que têm um olhar nesse Estatuto da Igualdade Racial.
Veja que o parágrafo único prevê que os programas de ação afirmativa são destinados a reparar as distorções. Então, isso tem que ser observado, né? Tem que ser observado nas esferas públicas, tem que ser observado nas esferas privadas. Por fim, o artigo 5º, ele nos coloca que será instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, nós vamos falar um pouco sobre ele mais à frente, que é o SINAPIR, que está estabelecido no título 3 desse estatuto. Então, para que todos esses objetivos sejam conquistados, né, sejam alcançados, melhor dizendo, será instituído o SINAPIR, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Tá certo? Então, nesse primeiro bloco, nós tratamos dos artigos 1º ao 5º. No bloco 2, nós vamos avançar no Estatuto da Igualdade Racial. Aqui estão os meus meios de contato, né? Você pode mandar e-mail para a nossa equipe, cursosbrunooliveira@gmail.com, e eu sugiro que você passe agora no site eleitoralcombruno.com.br e adquira o nosso curso de 80 questões comentadas inéditas, PDF e vídeo. Não é só PDF, PDF e vídeo. Bons estudos e até o bloco 2 do Estatuto da Igualdade Racial. Tchau, tchau.